Boa tarde, quero dar boa tarde a todos, agradecer aí por estar no primeiro Hangout da Currículum, é também o meu primeiro Hangout, então quero deixar aqui claro que, de repente, se alguma coisa não fluir tão naturalmente como a gente gostaria, é culpa aí da inexperiência do processo. Bom, no Hangout de hoje eu vou falar um pouco sobre a importância das pessoas nas empresas e vou falar também um pouco mais sobre a plataforma da Currículo. A Currículo lançou há alguns meses atrás a sua nova plataforma e temos feito muitas apresentações e foi daí que surgiu, então, o interesse de falar um pouco mais sobre essa plataforma de uma maneira mais ampla, para mais pessoas simultaneamente. A título de ordem, vocês estão vendo aí do lado direito um espaço onde vocês poderão comentar, caso desejam, né, fazer perguntas, emitir opiniões, e no devido tempo isso será repassado a mim, e dentro da possibilidade eu vou estar respondendo. Deixa eu desligar aqui o meu outro aqui, pronto. Bom, muito bem. Como eu disse, a primeira coisa que eu iria falar é sobre a importância das pessoas nas empresas. E esse é um assunto que eu gosto de falar, porque ele é muito interessante. Hoje a gente percebe o mundo cada vez mais tecnológico. A gente percebe que a tecnologia ela invadiu a nossa vida, não é? Quem hoje não tem celular, estamos aqui fazendo uma transferência, uma transmissão ao vivo pelo computador, pela internet, e em todos os lugares, né? No carro, no vídeo, em casa, no DVD, o tempo inteiro nós estamos em contato com tecnologia. E aí surge a pergunta, será que a tecnologia ela vai substituir as pessoas? Algumas pessoas mais românticas, não é? Se iludem e dizem, não, a tecnologia não vai substituir as pessoas. E a verdade é que, talvez não 100%, eu acho que isso nunca, não é? Vai substituir 100% as pessoas, mas a tecnologia vem, sim, substituindo as pessoas. Então, antes nós víamos pessoas trabalhar, por exemplo, na agricultura, e hoje nós temos máquinas fazendo isso. Vou mostrar para vocês aqui uma ilustração sobre o que eu estou dizendo. Então, veja, né? Antes, nós tínhamos pessoas aqui na agricultura colhendo, não é? Hoje, isso é feito por robôs e por máquinas. Ou seja, a tecnologia está, sim, fazendo um trabalho que antes eram de pessoas. Algumas pessoas chegaram a ver a figura da telefonista, não é? Isso hoje foi substituído, não é? A URA hoje atende, não é? Numa linha de montagem, antes, eram pessoas que montavam carros. Hoje, são máquinas, não é? São robôs. E aí surge a pergunta, não é? Vamos voltar para cá? Isso. E aí surge a pergunta, esses empregos estão sumindo? Estão sumindo. Não é? Hoje, máquinas fazem o trabalho que antes essas pessoas faziam. Mas se formos perceber, nós vamos perceber que as máquinas elas estão pegando os cargos mais operacionais. Então, todos esses exemplos que eu dei são de cargos operacionais, vocês perceberam. No entanto, alguém tem que fazer a URA, concorda? Alguém tem que fazer o robô, alguém tem que fazer a colheitadeira, e nisso surgem novos cargos que antes não existiam. Então, o que está havendo é uma mudança, não é, do perfil do profissional. Hoje nós não contratamos mais pessoas para apertar um parafuso, mas nós contratamos pessoas para construir um robô que monta um carro. Isso faz com que as exigências na contratação fiquem cada vez maiores. Então, no passado, você poderia pegar uma pessoa com pouca capacidade, com
com pouca competência, e essa pessoa, de repente, já estava pronta para o cargo que ela iria exercer. Hoje, raramente você pega uma pessoa que ela já está pronta, não é? Normalmente, ela tem que passar por um treinamento interno, que às vezes nem é de pouco tempo, às vezes é um período longo, não é? E ela já tem que vir com uma bagagem de conhecimento e de capacidades. Ou seja, está cada vez mais difícil encontrar a pessoa certa. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Bom, o Peter Thiel, vocês devem ter ouvido falar dele, ele é da Accenture, e eu vou compartilhar com vocês esse slide agora. Ele chegou a dizer que nós saímos da era da indústria e fomos para a era do serviço. No entanto, ele diz, e eu estou lendo esse último parágrafo aqui, né, que nós estamos agora saindo da era do serviço e indo para a era do talento. Tamanha a importância de encontrar o talento, não é? E foi quando ele lançou esse livro, né, O Talento que poweriza, não é? Em português seria que impulsiona, né, que dá poder à organização. E aí eu gostaria de fazer com vocês uma reflexão. E a reflexão é a seguinte: quando você tem 2 pilotos e 2 carros, e vamos nessa minha ilustração, imaginar que este carro aqui, ele tem transmissão automática de câmbio, o motor dele é bastante potente, bem mais potente que o desse carro, ele tem controle de aerodinâmica e suspensão automática, e aí os dois vão apostar corrida e este carro ganha. Fica meio nítido, não é, que o motivo dessa vitória se deu por conta da tecnologia embarcada neste carro. E durante um tempo, né, nós vivemos um período, isso anos atrás, que quem tinha mais tecnologia tinha vantagens competitivas. E isso ainda é hoje. Se alguém tiver uma tecnologia melhor, vai ter vantagens competitivas. No entanto, o que nós estamos vendo é a tecnologia ficando cada vez mais barata, porque ao ser produzida em grande escala, o preço dela cai e ela se torna acessível. E hoje, então, qualquer empresa, não é, tem computador, tem software, tem fax, tem scanner, tem URA, tem impressora. Ou seja, as tecnologias hoje elas estão muito acessíveis. Na hora que essas tecnologias ficam acessíveis, as empresas ficam iguais em termos tecnológicos. Voltando à minha ilustração, imagine que, então, agora toda a tecnologia que estava embarcada neste carro também está neste carro. E os 2 carros têm a mesma tecnologia. É mais ou menos isso que a gente vê no mundo de hoje. As empresas, elas têm praticamente as mesmas tecnologias. Elas têm acesso às mesmas tecnologias. Muito bem, agora esses 2 carros competem. E aí, este ganha. Aqui, então, a gente sabe que a vitória foi dada graças ao talento do piloto, porque os carros eram iguais. Vamos voltar ao exemplo das empresas, não é? 2 empresas com tecnologias similares. Qual vai ter mais vantagem competitiva? Aquela que tiver os melhores talentos. Percebe? E o que vocês acham? Vocês acham que no futuro a tecnologia ela tende a ficar mais barata ou ela tende a ficar mais cara? E se a sua resposta foi ela tende a ficar mais barata, então nós estamos concluindo que ela tende a ficar mais acessível. E se mais acessível, as empresas estarão utilizando cada vez mais as mesmas tecnologias. E quanto mais empatadas em tecnologias, mais o diferencial competitivo vai estar nas pessoas. Percebam agora a importância das pessoas nas empresas. Só que não são pessoas que estão lá para apertar um parafuso, não é? São pessoas que precisam trazer competências, precisam trazer diferenciais competitivos frente aos funcionários da outra empresa. E aí está, então, a grande dificuldade, encontrar esse talento, né? Vou apresentar aqui para vocês um outro slide que explica de uma maneira um pouco interessante isso que eu estou falando. Bom, se vocês concordam comigo
que o talento é cada vez mais importante, eu queria, antes de falar o que eu vou dizer, apresentar esse slide, não é? Nós somos o que comemos, concorda? Então, se nós nos alimentarmos mal, seremos sedentário, lento, não competitivo. Se nos alimentarmos bem, seremos saudáveis, ágil e competitivo. Agora, podemos falar que a empresa, então, é o que contrata? Acho que sim, não é? A empresa é o que ela contrata. Se ela contratar mal, ela vai ser pobre, doente e não competitiva. Mas, se ela contratar bem, tende a ser uma empresa rica, saudável e competitiva. E quem é que contrata na empresa? Quem é o responsável de colocar as pessoas para dentro da empresa? É o RH, não é? Vocês conseguem imaginar pessoas que estão na empresa que não passaram pelo RH? Então, na ilustração, o RH é como se fosse a boca da empresa. É através dele que entram as pessoas, todas as pessoas que compõem uma empresa. Olha para a sua empresa. Verifiquem lá 100, 200, 500, 1000 funcionários. Todos passaram pelo RH. O RH participou do processo seletivo de praticamente 100% das pessoas, com raríssimas exceções. Então, o RH tem um papel importantíssimo no mundo moderno, que é contratar bem, que é escolher os melhores talentos, não é? Que é encontrar as pessoas que vão fazer o diferencial competitivo e que vão ajudar a sua empresa a ser líder no seu segmento, não é? A vencer o concorrente, a desenvolver as melhores soluções, a produzir os melhores produtos. Então, é muito importante o RH hoje entender a importância que ele tem dentro da empresa. Mas, como eu estava dizendo, contratar bem é cada vez mais difícil. E esse slide aqui mostra, não é? Um pouco. Isso foi uma pesquisa que eu fiz, e aí eu percebi que cada vez mais requisitos são pedidos, não é? Para se encontrar uma pessoa que você diria, esta é um talento. Então, a pessoa precisa falar um outro idioma, hoje ela tem que conhecer informática e internet, tem que saber trabalhar em equipe, tem que ter experiência, tem que ser criativa, tem que ser honesta, comprometida, tem que ter visão sistêmica, mas, ao mesmo tempo, tem que ser especialista no que faz, tem que saber se relacionar, tem que ter uma boa formação, tem que ter um lado empreendedor, tem que ter princípios e valores, tem que ser confiável, tem que ser agradável. E aí, a pergunta é como achar esse talento no meio da multidão, não é? E a resposta é a seguinte, não tem outra maneira, não é? A maneira tem que garimpar, não é? Como é que a gente acha algo precioso? Como é que um mineiro acha uma pedra preciosa? É garimpando. E depois de muito garimpar, então ele vai achar a pedra preciosa, a pepita de ouro que ele tanto procurou. E é isso que o RH tem feito hoje e tem que fazer, não é? Tem que garimpar muito para achar esse talento que é tão importante para a sua empresa. E aí fica a pergunta, como que o RH vai achar esse talento, não é? Se o dia a dia dele é tão corrido. Lógico que aqui nós estamos exagerando, não é, nesse slide. Mas ele mais ou menos relata, não é? E retrata a tarefa do RH. O RH tem uma tarefa muito desafiadora, não é? Que é encontrar essas pessoas com talento, que é cada vez mais difícil de achar, em meio a uma série de coisas que ele tem que fazer. Então, não é incomum você ver o RH tendo vários processos que têm que ser terminados para ontem, né? E correndo com outras tarefas, ao mesmo tempo que está delegado a ele, conforme nós percebemos nesse início de apresentação, essa tarefa tão importante que é contratar bem, que é encontrar os talentos, uma vez que as pessoas são cada vez mais importantes, uma vez que o diferencial competitivo está nas pessoas. Muito bem, foi com isso em mente que, mais de 15 anos atrás, eu me ocupei muito com esse tema e eu pensei em montar a Currículo. E aí, a Currículo nasce em cima de um fundamento muito diferente de todos os seus concorrentes, tanto nacionais como internacionais.
E esse fundamento nasceu de um raciocínio que eu quero compartilhar com você agora, que foi o seguinte. Quando você quer comprar um relógio, você publica, por exemplo, num jornal e diz: tem uma vaga no meu pulso para um relógio, mandem folhetos. É assim que você faz? Você quer comprar uma TV? Você fala: tem uma vaga de TV na minha estante, mandem catálogos. Ou você quer comprar uma camisa? Você fala: tem uma vaga no meu guarda-roupa. Você nunca anuncia essa vaga ou essa carência. A vaga é uma carência, né? A vaga é uma falta. Percebe? A gente não anuncia a falta do relógio, a carência, a falta da TV, a falta da camisa. Mas se eu falar para você assim, preciso de uma secretária, aí você anuncia. E nem parece estranho, não é? E por que você anuncia a vaga da secretária, a carência que você tem da secretária, mas você não anuncia a carência do relógio, ou da camisa, ou da... E a resposta é simples. E ela está aqui no slide, deixa eu só adiantar até ele, não é? A resposta é, vamos compartilhar aqui, porque tem a loja. Tem a loja onde você pode ir e encontrar o relógio, a televisão, mas será que tem essa loja? Não tem a loja de profissionais, não é mesmo? Não existe uma loja onde as pessoas estão lá numa vitrine que você possa ir e contratar a pessoa que você procura. E a ideia que eu tive foi, dá para construir essa loja. Com a internet, dá para construir. O que seria a loja? Seria cadastrar todo mundo. Seria pegar todas as pessoas, isso no ápice da ideia, não é? E cadastrar todos os currículos da Terra. Para que a gente pudesse falar assim, preciso de um profissional no Brasil, não é, de uma mulher que tenha superior completo, que seja do estado de São Paulo, melhor ainda, que seja da cidade de São Paulo, né, que fale inglês e tenha experiência como secretária. E aí pronto, não é? Em segundos eu estou com os currículos em mãos. Então veja, eu não fiz o anúncio da vaga para essa falta que eu tinha. Eu tinha uma falta, por exemplo, aqui na ilustração, de uma secretária, e eu fui até a loja. Há uma loja onde eu posso encontrar várias pessoas que têm esse perfil que eu procuro. Esse é o conceito que fundamenta currículo há mais de 15 anos. Nosso objetivo sempre foi construir a maior base de currículos do Brasil, né, e criar essa loja, essa vitrine de profissionais. No entanto, de nada adiantaria muitos currículos se fosse possível pesquisar e encontrá-los de maneira rápida. Vou dar um exemplo para você. Imagine que num quarto você tem 5 milhões de currículos em papel, não é? Um em cima do outro. E agora você precisa achar essa secretária que eu dei no exemplo. Como é que você faz? Você vai entrar naquele quarto e vai ter que ler 5 milhões de currículos para achar? Então, nós entendemos também que era muito importante, junto com essa base gigante de pessoas, que ela só iria aumentar, encontrar uma ferramenta de busca, né, que fosse capaz de extrair dessa base, de forma muito rápida, os profissionais desejados. E aí, então, nasce a plataforma da Currículo, em cima desse conceito que sustentou e sustenta até hoje e construiu todo o nosso sistema de uma maneira muito diferente do sistema dos outros que concorrem no mesmo mercado. E eu vou agora mostrar para vocês já como é que isso funciona dentro da plataforma nova. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, não é? Acho que eu compartilhei a tela errada, me perdoem. Então, a tela que eu tenho que compartilhar é esta. Isso. Então, vocês estão vendo aí o site da Curriculum, certo? Esse é o site da Curriculum, uma vez que a empresa já logou. Eu vou falar um pouquinho sobre ele mais daqui a pouco. Agora eu quero me concentrar aqui na busca completa. Então, veja, eu vou fazer uma busca, não é? E eu vou falar sobre vamos buscar esse perfil de secretária. Então, olha, eu estou olhando para a base da Currículo
Nesse momento, nós temos 7,9 milhões de pessoas disponíveis. Nós já temos muito mais do que isso na base, mas as pessoas, às vezes, optam por esconder o seu currículo, porque está empregado e não deseja ser abordada por uma nova empresa, é muito comum. Então, disponível nesse momento, nós temos 7,9 milhões de pessoas. Começar com um desses dois filtros. E eu vou clicar aqui em objetivo profissional. Então, pessoas que têm objetivo profissional, eu vou colocar aqui o termo secretária, não é? Perceba que o sistema já buscou, não é, a palavra parecida, similar. Eu vou clicar aqui em secretária. Eu poderia também buscar um cargo similar por aqui. Por exemplo, eu vou rodar aqui um pouquinho, não é? E eu vou pegar aqui, vamos ver aqui, ó, essa secretária sênior me serve, essa pleno me serve, e eu posso ir escolhendo por aqui, mas eu vou concluir aqui nesse momento, vou incluir essas três, e veja que interessante aqui, ó. Aqui ele me mostra que ele já encontrou 57 cargos similares. Como essas três são similares, são os mesmos 57 para todas elas. Então eu vou olhar aqui, ó, essa executiva me serve, da gerência me serve, presidência administrativa, diplomática não, parlamentar não. E aqui eu vou tirando, então, as que eu não quero, simplesmente por clicar no X, tá vendo? Eu vou clicar aqui em quase todos os X para tirar essas, não é? Ou eu posso vir aqui e remover todos. Vou remover todos os similares, de modo que eu volto aqui com as minhas três. Eu vou adicionar esse filtro. Então, agora, nesse momento, ele está olhando para a base de 7,9 milhões e já detectou que eu tenho 178 mil secretárias disponíveis com esse perfil. Ou seja, pessoas que desejam, não é, trabalhar como ou secretária sênior, ou secretária pleno. Bom, eu estou em São Paulo, então eu vou aqui agora em localidade, e percebam também que agora todas as famílias de filtros se abriram. Cada box desse é um conjunto de filtros, né? Então, nós estávamos no conjunto de filtros relacionado a objetivo profissional, e a hora que eu passo o mouse aqui em novo filtro, ele me mostra novas famílias, não é? Como vocês podem perceber. E eu vou escolher agora localidade. Então, vamos vir aqui para localidade. E o primeiro filtro que me aparece é pessoas que moram em... Então, eu vou colocar aqui São Paulo. A primeira sugestão de filtro, né? E, de modo similar ao que aconteceu com profissão e cargo ali, em objetivo, ele me mostra aqui a macro-região da Grande São Paulo. Se eu clicar aqui, eu vou fazer isso, ele me inseriu automaticamente todas as cidades circunvizinhas. Interessante, não é? Eu vou tirar isso aqui, eu não vou pôr essa. Então, eu vou permanecer só com São Paulo, mas eu vou colocar o critério bairro na minha busca. Então, eu vou colocar aqui, como eu estou na Zona Sul, eu vou colocar Santo Amaro. Eu quero pessoas que morem em Santo Amaro, porque para mim isso é interessante. Então, vou concluir. E veja que interessante, ele me mostra aqui, me sugere se eu não quero incluir pessoas do zoneamento sul da cidade de São Paulo. Eu vou incluir aqui. E agora eu pego todos os bairros aqui da Zona Sul de São Paulo. Então, eu vou prosseguir desta forma. E eu vou verificar se esse número aqui, porventura, não vai abaixar muito. Se não abaixar muito, é melhor eu prosseguir com as pessoas da Zona Sul de São Paulo. Não é assim, eu evito contratar pessoas que vão ter que atravessar toda a cidade para trabalhar. Então, vamos adicionar esse filtro. E a ferramenta em instantes já vai me dar a resposta. Veja, 8 mil pessoas. É um número que eu acredito ser bastante interessante ainda. Então, eu vou aqui fazer um novo filtro, porque a minha secretária tem que ter pelo menos 1 ano de experiência. Não quero pegar uma pessoa que nunca foi secretária. Então, eu vou vir aqui em experiência profissional, não é? E eu posso escrever de novo, né, secretária aqui, ó. Ele vai de novo me apresentar aquela lista de cargos, mas eu vou preferir fazer diferente. Eu vou clicar aqui e vou falar para o sistema me carregue os mesmos cargos informados em objetivo profissional. Então, ao clicar aqui, ele já me carregou, não é, aquelas 3 secretárias, e eu vou colocar aqui 1 ano de experiência. E eu vou adicionar o filtro. Vamos ver quantas dessas pessoas têm 1 ano de experiência. Ainda temos 1.000 pessoas. É um número bastante grande, não é mesmo? Eu preciso só de uma pessoa.
Então, aqui eu vou editar o filtro, percebam, ó, voltei aqui no box experiência profissional e eu vou aumentar para 2 anos de experiência. Então, vamos salvar esse critério e vamos ver para quanto cai aqui o meu número, 816. Já é um número bastante interessante, não é? E eu posso dar prosseguimento agora. Então, eu venho aqui agora e vou ver currículos. Vamos ver aqui. Então, eu gostaria que vocês percebessem, eu vou voltar nesta tela daqui a pouquinho, para falar um pouco mais dela, né? Mas, por enquanto, vamos conversar de novo, olho a olho aqui. Eu gostaria que vocês percebessem e pensassem, se não fosse esse processo de buscar currículos numa base estruturada e organizada como é a da Currículo, quanto tempo você levaria para encontrar 816 pessoas que têm desejo de ser secretária, experiência de 2 anos como secretária e que mora na Zona Sul de São Paulo? Com certeza levaria um bocadinho de tempo, não é? No entanto, as pessoas às vezes me perguntam, Marcelo, mas uma coisa é você encontrar 816 currículos, mas como é que eu vou saber se elas têm interesse na sua vaga? E a partir daí, então, e essa pergunta é bastante válida e correta, não é? A partir daí, nasceram outras ferramentas. E a plataforma nova empacotou todas essas novas ferramentas de uma maneira muito interessante, que é o que eu vou começar a mostrar agora. Então, nós vamos voltar aqui, eu vou compartilhar com vocês novamente a tela. Nós vamos aqui agora de novo para a página da Currículo, e eu estou na home, logada de empresas, como vocês podem perceber. E nós temos aqui agora esse serviço novo, que é o GPS, Gerenciador de Processos Seletivos. Eu vou sair do meu exemplo de secretária e eu vou utilizar um exemplo que está vivo e real nesse momento aqui na Currículo, né? Nós temos esses 3 processos em aberto. Um deles é assistente de captação. Nós trabalhamos muito com empresas e muitas vezes as empresas pedem ajuda para cadastrar suas vagas. Então, nós temos esse cargo, inclusive já deixo aqui a dica, se você tiver vagas e precisar de ajuda, nós temos um departamento de vagas que o auxilia a cadastrar suas vagas. Então, nós estamos contratando aqui um novo assistente de captação. Eu entrei no processo, vocês estão vendo aqui, não é? Isso aqui é uma dica, esse amarelinho aqui é uma dica. Então, eu vou fechar essa dica nesse momento. Nós temos aqui a visão geral, conforme você está vendo aqui. Percebam que isso aqui, ó, é um boxinho, não é? Do processo. Eu vou até esconder a parte de cima nesse momento, para a gente não se desfocar. Então, eu estou aqui no processo assistente de captação. Essa visão geral, eu vou voltar nela daqui a pouco. Eu tenho aqui os dados desse processo. Então, o perfil da vaga, né? O job description, salário, onde a pessoa vai trabalhar, se aceita ou não deficiência, dados de controle interno, enfim. Eu posso anunciar, não é, esse processo. Então, aqui eu tenho uma visão de como esse anúncio aparece de forma resumida e como esse anúncio aparece de forma ampliada. E eu quero me focar aqui agora, a busca eu faria aqui, não é? Então, se eu clicar em busca de currículos, então é aqui que eu vou me servir da base. Perceba que nesse momento o sistema já me montou um filtro baseado nos dados do processo seletivo, ele já me sugeriu um filtro e já está me dizendo que tem 87 pessoas na base com este perfil que eu procuro. Eu posso limpar esses filtros aqui e remontar da minha forma, ou posso utilizar a sugestão que o site está dando e ir ver currículos. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é essa aba recrutamento. Aqui dentro nós temos o que nós chamamos aqui de funil do recrutamento. O funil do recrutamento, ele trata das 2 principais formas de captação de currículos. Então, nós temos aqui do lado esquerdo a busca de currículos, não é? Buscas que foram feitas em bases de currículo, por exemplo, aquela que nós estávamos fazendo da secretária era uma busca de currículos. No final, bastaria eu selecionar aqueles currículos e clicar no botão inserir nesse processo. E aí, então, eles apareceriam aqui, ó, 1.167
currículos, no caso aqui, estão nesse processo. Do lado direito tem o anúncio da vaga. Então, veja, essa vaga anunciada, ela já foi visualizada 194 vezes e 100 pessoas já se candidataram a essa vaga. Agora, olha que interessante. Do lado esquerdo, eu tenho 167 pessoas que eu busquei na base, não é? E que eu sei que tem perfil, porque fui eu que busquei. Mas eu não sei se elas têm interesse. Do lado direito, aqui no anúncio da vaga, eu tenho 194 pessoas que têm interesse. Desculpa, 115. 115 pessoas que têm interesse. Elas se candidataram à vaga, mas eu não sei se tem perfil. Então, na verdade, eu estou com dois problemas, não é? Do lado esquerdo aqui, eu tenho pessoas com perfil, sendo que eu desconheço o interesse. Do lado direito, eu tenho pessoas com interesse, sendo que eu desconheço o perfil. Como nós vamos resolver isso? E é daí que vem o nome funil, não é? Nós vamos, então, do lado esquerdo, convidar essas 167 pessoas, não é? Para participar desse processo seletivo. Veja, 9 pessoas foram inseridas posteriormente, e eu sei disso porque apenas 1.158 foram convidados inicialmente. O que aconteceu aqui foi, convidaram 1.158 e depois inseriram mais 9. Essas 9 não foram convidadas, por isso elas aparecem aqui. Percebem? Elas ainda não estão convidadas. Então, eu posso convidar. Eu vou clicar aqui em convidar. Eu tenho aqui já o box do convite. Eu vou pegar uma mensagem, por exemplo, vou pegar aqui, a título de exemplo, qualquer mensagem nesse momento. Concordo com os termos, ou seja, o que eu estou fazendo aqui é realmente de um processo seletivo, e vou ver o preview. E o preview vai me mostrar o que o candidato vai ver. Então, aqui aparece que a currículo visualizou, porque eu estou logado como currículo. Mas se você estivesse logado com a sua empresa, apareceria a empresa, o nome da sua empresa, visualizou o seu currículo e se interessou pelo seu perfil. E aqui a mensagem, não é aquela mensagem que eu tinha selecionado, e aqui os dados da vaga. E no final, veja, no e-mail mesmo, a pessoa vai poder se decidir. Aqui, se ela clicar nesse sim, tenho interesse, então nós vamos armazenar essa pessoa como sendo uma pessoa que tem interesse. Se ela clicar não no momento, então nós vamos armazenar essa pessoa como não tendo interesse. Eu não vou disparar agora esse convite, porque nós estamos aqui numa ilustração, não é? Mas eu quero mostrar para vocês como isso acontece no funil. Então, veja, com aquelas primeiras 158 que foram convidadas, nós temos aqui que 487 leram. 31 não responderam nada, fecharam o e-mail. No entanto, 456 responderam. Responderam o quê? 234 responderam não, obrigado, não tenho interesse, mas 222 responderam sim, tenho interesse. Então, veja, agora eu já descobri, dessas aqui iniciais, não é? Que 222 têm interesse. E como elas vieram de uma busca, eu sei que elas têm perfil. Então, são pessoas que têm perfil e interesse. Vamos ver o que aconteceu do lado direito. Daquelas 115 que se candidataram, eu posso fazer o que aqui? Eu vou ativar o filtro. O filtro, ele é quase uma busca, não é? Funciona de modo similar à busca, eu vou aqui editar para você ver. Nesse caso, o filtro está bem simples, não é? Tem poucos dados. Mas se eu clicar em editar aqui, ele vai alterar o resultado e vai me contabilizar as pessoas. Mesmo sendo um filtro simples, veja, 42 pessoas estão fora do perfil. Somente 73 estão dentro do perfil desejado. E aí eu tenho, então, aqui no meio, a concatenação de todas as pessoas que têm perfil e interesse que vieram da vaga e todas as pessoas que têm perfil e interesse que vieram da busca mais o convite. No entanto, se você for somar esses dois números, perceba, está faltando um aqui, né? 222 mais 73 dá 295. E aqui só tem 294. Onde foi parar esse 1? Esse box aqui no meio explica, não é? O que acontece é que nós temos uma pessoa que tanto foi pega na base e respondeu sim no convite, como também se candidatou à vaga que está no site. E aqui nós estamos contando pessoas únicas. Entenderam o funil do recrutamento? Rapidamente, então, do lado esquerdo nós temos busca e convite. E do lado direito,
o anúncio da vaga e filtro. De modo que, embaixo, a resultante são pessoas com perfil e interesse, e aqui já não importa mais de onde elas vieram, ou da busca, ou do anúncio da vaga. Bom, a hora que eu clico aqui em 294, não é? Eu caio de novo aqui no painel de currículos. O painel vai estar o tempo inteiro sendo presente. E veja, essas pessoas estão, para mim, ordenadas de uma forma bastante interessante, que é como a currículo tem uma ordenação, eu vou até parar aqui para a gente conversar olho no olho, né? A currículo tem uma ordenação que a gente chama de ordenação automática, que leva em consideração vários critérios. É um algoritmo bastante denso, que tem como objetivo colocar nas primeiras posições os melhores candidatos, os melhores currículos, na realidade, porque a gente não sabe como é esse candidato. A gente só consegue analisar os dados que estão no currículo. Então, currículos mais recentemente atualizados, currículos mais bem preenchidos, currículo que tem, no caso aqui, mais experiência, se a experiência foi um item pedido, pessoas com mais formação. Então, os melhores currículos, não é, em termos de informação de currículo, assumem as primeiras posições. E aí tem gente que me pergunta, Marcelo, mas será que se a pessoa morre, não é, o currículo dela continua na base? Aí eu vou falar assim, continua, até que às vezes alguém liga e diz, olha, a pessoa morreu, me ligam aqui, vocês poderiam, por favor, eliminar esse currículo? A gente elimina, não é? Mediante essa informação, lógico. Mas pessoas que estão, por exemplo, bem empregadas e não querem buscar um emprego novo, mas de repente estão nesse resultado. Lógico, aqui nesse caso não, porque aqui todo mundo respondeu, todo mundo participou. Mas de uma busca normal, se você fizesse uma busca normal, não é? Pode ter pessoas ali que estão sem interesse. Mas o que acontece? E por que eu estou abordando esse ponto? Porque essas pessoas estão lá no fim. É um currículo que ficou lá por último, não é? E, de repente, você nem vai chegar até ele. Veja, nós tínhamos 800 pessoas no início. Nós nem vimos aqueles currículos. E currículos de pessoas que não estão interessadas, ou que preencheram um pouco, não é? Ou que estão há muito tempo sem atualizar o currículo, eles ficaram lá no finalzinho. A ordenação automática da currículo, que a gente chama de RA, ranking automático, é o apelidinho aqui dentro, coloca nas primeiras posições os currículos das pessoas que estão interagindo, mais bem preenchido e recentemente atualizado. Muito bem. Vocês perceberam aqui, então, como funciona. Eu vou voltar aqui agora para essa tela. Então, vamos aqui. Deixa eu achar a tela, está aqui. Opa, acho que eu cliquei no próprio Hangout aqui. Então, na verdade, eu cliquei certo, ele que se perdeu. Então, aqui nós estamos de novo aqui na tela, não é? E veja que interessante. Eu vou começar a ver currículos. Por exemplo, estou vendo um currículo aqui, né, de um candidato. Vejo aqui como é que é esse currículo. Avanço para o próximo, não é? E assim por diante. Esses currículos, eles estão na base, não é? São currículos disponíveis para qualquer empresa que pode acessar. Essa é a forma de visualizar currículo da currículo. É uma forma bastante estruturada, né, como vocês podem perceber. Mas veja, aqui nesse canto eu tenho esse botão, continua, não continua. Percebem? Então aqui o que eu vou fazer? Se o candidato ele me agradou, não é? Se esse candidato está dentro do perfil, eu vou clicar em continua. Normalmente, quando você chega pela primeira vez, está assim. Não é? Você vai optar ainda se continua ou não continua. E se o candidato não agradou, você coloca não continua. Simples assim. Eu vou explicar o que isso vai ocasionar daqui a pouquinho. Então, no caso desse currículo aqui, ele era um candidato que continuava, né? Então, eu deixei aqui o continua. Eu posso colocar uma observação aqui, se eu quiser, né? Observação. Isso depois está lá anotado nesse currículo para mim, mas se eu não quiser, eu não coloco. Posso clicar em incluir ou clicar fora. Isso permanece. E eu vou dar uma nota para esse currículo. Posso falar que não gostei muito ou não gostei nada, como aqui, por exemplo, né? Posso dar 2 estrelinhas ou até 4 estrelinhas, que no caso era o que estava nesse currículo
Eu não vou alterar. E aí eu vou para o próximo. E aí eu vou, então, fazendo... Esse usuário, ele bloqueou o currículo dele recentemente. O que aconteceu aqui? Talvez ele tenha arrumado emprego. Então, ele não está mais interessado nesse processo. Então, por isso que ele bloqueou o currículo dele. Aqui nós temos mais um outro candidato, e assim sucessivamente. Bom, depois de ter analisado vários currículos, não é? A gente continua na aba aqui, seleção, que eu vou clicar agora e mostrar para vocês, que nós chamamos aqui de mapa da seleção. O mapa da seleção, ele mostra, não é? Como que está o meu processo seletivo. Veja, o recrutamento está aqui. E em recrutamento nós tivemos captura de currículos, triagem e definição de quem estava dentro do perfil e interesse. E aqui nós resumimos a fase de recrutamento. A hora que eu começo a analisar esses 294 com perfil e interesse, então isso já é um processo seletivo. Já estou na parte de seleção. E nós temos aqui na cabeça do mapa da seleção, como vocês podem perceber, o pé do recrutamento. Então, aqueles 294 estão aqui, não é? E aí o que acontece? Você vai começar a analisar currículos. Conforme você avalia esses currículos, não é? Eles vão vindo aqui para baixo. A soma desses dois aqui, ó, não avaliados e avaliados, é esse 294. Percebe? Então, dos 294, eu ainda não avaliei 4 e já avaliei 290. O que acontece, e é muito comum, é que após você ter avaliado, por exemplo, todos os 294, você volta aqui amanhã e tem mais 2 não avaliados. Por que isso acontece? Porque, de repente, ele respondeu sim ao convite, ou ele se candidatou à vaga. Veja, a parte de recrutamento, se você não fechou o processo, ela está viva e aberta. E vai continuar pingando candidatos aqui dentro do perfil com interesse. Isso é muito bom. Então, você analisa, coloca continua ou não continua. Normalmente, no início, você vai colocar muitos continua. E depois, conforme você vai interagindo com esses candidatos, você vai trocar de continua para não continua. Que é o que aconteceu aqui. Esse processo ele já está bem adiantado, tá vendo? Ó? Aqui nós temos aqui toda a linha de tempo do processo, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, mas é um processo que está sendo trabalhado há quase 2 meses, e já temos 269 que não continuam. Mas muitos aqui eu garanto para vocês que em algum momento estava continua. E conforme foi se interagindo com o candidato, ele foi então migrando para o não continua. Estamos com 21 ainda que continuam, como esse processo parece que é só uma vaga, então haverá só um finalista aqui. Outro ponto interessante é que se eu clicar aqui agora nesses 21 que continuam, não é? Eu vou fazer isso agora para vocês verem, eu tenho os 21 candidatos que permanecem no processo. E aí, qual é o melhor, não é? Pelo menos para mim nesse momento, né? Qual está preenchendo mais? Eu posso vir aqui e mudar para ordenação segundo a minha classificação pessoal. Lembra que eu fui colocando estrelinha? Então aqui eu tenho, ó, 4 estrelinhas, 3 estrelinhas. Veja, eu não estou... Tem pessoas muito boas aqui, que de repente poderiam preencher muito bem outra vaga. Nós estamos aqui fazendo o melhor match do candidato para a vaga desejada. Quem trabalha com recursos humanos entende bem isso. E eu ainda posso olhar aqui do lado esquerdo e veja, eu quero alguém, por exemplo, só de São Paulo, eu não quero esses 3 de Osasco, ou eu quero os 3 de Osasco. Ou posso falar assim, eu quero só quem tem superior completo. Então, se eu clicar aqui nesses 5, veja, só ficaram 5 CVs. Os 5 que tem superior completo. Ou seja, eu posso ainda continuar meus filtros. Então, eu tenho aqui todos que continuam por ordem de estrelinha e eu ainda fiz mais um filtro. A plataforma da Currículo ela é muito, muito versátil. E ela possibilita inúmeras formas de trabalho, como vocês estão percebendo aqui. Por isso que nós oferecemos a todos os nossos clientes e usuários um curso, que ele é um pouco parecido com essa apresentação, no entanto, ele é feito individualmente para cada pessoa, porque a ferramenta realmente é muito densa, né? Bom, aí o que acontece? Eu estaria vendo esse currículo, eu posso fazer o seguinte também aqui, ó. Eu quero que todos esses aqui, eu quero remover todos esses. Então, eu clico aqui, venho aqui em ação em lote, né, vou avaliar, no caso aqui é uma avaliação no atacado, né?
Vou clicar aqui e aí vou falar não continua. Ou desculpa, não continua. E aqui eu não quero ninguém com superior completo. Por exemplo, tudo ilustrações aqui, não é? E aplico. Se eu fizer isso, eu aplico de uma vez só para todos esses 5 currículos esse critério não continua. E isso é o que significa esse combozinho aqui, não é? Nós temos aqui várias ações que eu posso fazer de uma vez só, no atacado. Eu posso ordenar aqui por mais currículos por página, se isso for interessante. E eu posso criar também uma ordenação personalizada. Então, por exemplo, eu posso criar aqui por idioma, por exemplo. Então, essa ordenação está me levando em consideração o critério idioma. E esse candidato aqui, a Kátia, provavelmente é a pessoa que tem mais conhecimento no idioma que eu criei ali nesse critério. Então, você está fazendo um processo que para você a experiência é mais importante, cria o critério, eu posso criar aqui a nova ordenação, tá vendo? Cria um critério específico, por exemplo, aqui é por tempo de experiência, e aí ele vai me reordenar diferente esses currículos. Já não é mais aquela pessoa. Em 5 isso não é tão útil, porque 5 a gente vê fácil. Mas, de repente, você está com 200 currículos, não é? Reordenar esses currículos dentro de critérios pessoais pode ser de uma ajuda tremenda dentro do processo seletivo. Para não ficar muito monótono, vamos conversar um pouquinho agora frente a frente. Então, lembra da ilustração, quando tinha o homem lá garimpando, não é? A pergunta que eu te faço hoje é, você tem uma colheitadeira para colher para você? Ou você vai no campo e colhe à mão? Você tem uma máquina que garimpa para você os seus talentos? Ou você ainda fica garimpando lá na beira do rio para achar a pedra preciosa? O que você acabou de perceber aqui é uma ferramenta para ajudar você a garimpar, não é? De modo que você não gaste o seu tempo tão precioso e escasso, não é, com atitudes e processos operacionais. Vamos deixar a ferramenta fazer isso. Vamos deixar o sistema fazer isso. Já tem sistema que organiza para você, que busca currículos, que ordena, não é? De modo que você fica com a parte mais nobre do processo, que é realmente, a hora que olhar um currículo, dizer esse continua ou esse não continua. Na hora de entrevistar uma pessoa, poder gastar um pouco mais de tempo com ela, porque você otimizou o seu tempo em processos que foram automatizados, conforme a ferramenta da currículo permite que seja feita. Então, mostrei aqui um pouco do nosso processo seletivo, vou voltar mais um pouquinho aqui na plataforma para mostrar mais algumas coisas bastante interessantes. Bom, essa é a tela que eu estava, não é? E se eu voltar aqui na visão geral, que era o que eu disse que eu faria depois, não é? De novo, eu vou fechar aqui a dica. Eu tenho um resumo do processo. Então, veja, nessa parte superior, eu tenho tudo relacionado aos dados do processo seletivo, não é? Aqui, eu posso definir uma data pessoal. Então, ó, meu objetivo é fechar isso aqui até dia 13. Não é? Isso aqui fica para mim. No caso aqui, é o dia que expira mesmo, né? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, até dia 1º de outubro. É minha data pessoal. Então, eu só tenho 6 dias para trabalhar o processo. Então, aqui, na hora que eu defino data, isso aqui é minha meta pessoal de fechamento. Esse processo tem 1.280 candidatos. E olha que interessante. Eu tenho uma pessoa online. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, que é o chat, não é? Então, se eu quiser, eu posso conversar com essa pessoa agora. Estamos aqui com esse candidato nesse momento online. Eu vou clicar aqui para ver o currículo dele. Eu tenho que trocar a tela do Hangout aqui um minutinho. Então, vamos ver aqui o currículo dele. Opa! O Hangout me prega uma peça. Ele muda a tela, agora eu percebi. Então, aqui nós estamos vendo o currículo dele. E veja, quando a pessoa está online, não aparece aqui esse botão verde. Online. E eu vou clicar aqui, vamos ver o que acontece, não é? Vamos tentar iniciar essa conversa. De novo aqui, para vocês verem a tela do chat. Então, essa aqui, ó. Percebam? Eu estou agora com o Adilson, não é? Eu não sei se ele, nesse momento, está atento. O que acontece é que, às vezes, o candidato fica bastante tempo com a tela aberta. Mas eu vou falar assim: olá, Adilson. Boa tarde. Pode falar um pouco? E vou enviar isso aqui para ele. Então,
isso, nesse momento, pipocou lá na tela do Adilson. E se o Adilson estiver atento ou estiver na frente da máquina, de repente nós vamos poder conversar. Isso é muito útil, porque às vezes você está com seus candidatos e você percebe que ele está online. Então, ao invés de passar a mão no telefone, mandar um e-mail, já inicia um bate-papo com ele instantaneamente. Não é? Vocês estão vendo esse 9 aqui, ó? Aqui o que acontece é o que eu acabei de falar para vocês. A gente tem usado bastante e muitas vezes a pessoa, naquele momento, atento, não é? Mas depois ela responde e a conversa continua, não é? Eu vou voltar aqui comigo. Se o Adilson responder, eu volto lá com ele. Mas com relação ao chat, eu tenho uma novidade. O chat, em breve, estará no mobile. Não é? E aí, o Adilson, mesmo hoje ele estaria offline, o Adilson está aqui como online, né? Mas outro candidato que estaria offline, de repente poderia estar no mobile. E você vai poder começar a conversar com esses candidatos, né? Eles vão poder responder similar ao WhatsApp. Né? Acho que muitos conhecem aquele aplicativo, ele vai receber uma mensagem e ele vai responder no tempo dele. Então, o chat, muito embora ele permite uma conversa instantânea, ele também permite que, através dos históricos, não é? Essa conversa se mantenha e a pessoa responde no tempo dela, como acontece no WhatsApp. Quem tem WhatsApp sabe muito bem da experiência que eu estou me referindo, né? Não necessariamente é instantâneo. Às vezes às vezes não é. Mas o fato é a conversa está lá iniciada. O chat da Currículo segue a mesma linha. A conversa foi iniciada. Se o Adilson não responder agora, daqui a pouquinho ele responde e eu vou poder tomar contato com essa resposta, vou interagir e ele de novo interage no tempo dele. É muito interessante que é um meio de comunicação novo, que passa pelo sistema, tudo fica armazenado e você pode amanhã olhar e verificar o que você conversou com essa pessoa. Se você conversar desconectado do sistema, você vai ter que resgatar aquele e-mail, né? E falar, puxa, onde que estava o e-mail? Eu troquei com ele, esse que respondeu isso, ou esse respondeu aquilo. Ter tudo isso dentro da plataforma, às vezes ajuda muito, né? A você tomar contato com a informação importante naquele momento. E de modo rápido e prático. Bom, expliquei agora também o chat. Eu queria, antes, eu acabei pulando aqui um ponto importante, então eu vou voltar com vocês aqui para apresentar de novo. Nós estávamos nessa tela aquela hora, lembra? E eu mostrei aqui embaixo, né, a linha do tempo. Então, se porventura eu cheguei aqui no final com um candidato, e esse candidato, na última hora, optou por outro emprego, e às vezes a gente perde o candidato lá no finalzinho do processo, né? Como é que eu faço, né? Se eu coloquei todos não continuam, vou ter que voltar no continua e olhar um por um? Não, eu posso vir aqui, ó, e eu posso falar o seguinte, ó, quem ganhou não continua ontem? Por exemplo, aqui. Então, eu vou olhar aqui, ó, essas duas pessoas ganharam não continuam ontem, né? Ou quem que ganhou não continua na sexta-feira da semana passada, que de repente foi o dia que eu fiz bastante processo. Estão aqui. Então, eu tenho aqui, ó, dia a dia, não é? Todos que eu coloquei continua, todos que eu coloquei não continua, e todos que eu interagi. De repente, eu quero ver todo mundo que eu interagi, não importa se eu coloquei continua ou não continua. Isso aqui serve tanto para você se situar no processo, como também, de repente, se você é um gestor, você pode estar olhando como é que os seus colaboradores estão trabalhando, né? Se o processo vem sendo trabalhado ou não. E, similar à linha do tempo, aqui na visão geral, nós temos aqui essa progressão do processo seletivo, que também serve tanto para quem está trabalhando no processo, como para quem pretende dar uma olhada se o colaborador está trabalhando ou não. Então, aqui nós temos todo mundo que foi avaliado e quantos que continuavam e não continuavam em cada dia. Então, se eu quisesse os 5 não continuam desse dia, está aqui. No caso aqui deve ser os mesmos, né? Foi simplesmente aumentando os não continuam em avaliações, nesse processo aqui. Bom, na visão geral, só para terminar, essa linha do meio aqui, ela diz respeito à parte do recrutamento, né? Parece que o mouse não aparece, então eu vou grifar para vocês verem essa parte do meio, esse bloco do meio,
não é? Tudo referente ao recrutamento, então total de candidatos, busca, anúncio de vaga e término, né? Terminamos aqui com 294. E a parte de baixo é toda da seleção, não é? Então, de repente, conforme você vai compreendendo o sistema, assim que você entra, você não precisa nem clicar aqui na abinha seleção ou na abinha recrutamento. Daqui mesmo, você já clica, já vou, por exemplo, aqui para os 21 que continuam. Não é? Não preciso fazer steps no meio do caminho. A visão geral já me explica isso. Bom, quero trabalhar com outro processo. Vou sair desse processo. E estou aqui na minha lista de processos. Escolho outro processo e começo a trabalhar com outro processo. Simples assim, poderoso desse jeito. Posso aqui escolher processos já finalizados, não é? O processo, uma vez finalizado, você não consegue mais inserir currículos, nem anunciar a vaga, mas ele está lá para você acessar e utilizar à vontade. Então, você vai ter acesso a todos os currículos nas etapas que eles terminaram, não é? Ele congela, ele frisa, mas você tem acesso a tudo. Então, você pode utilizar um processo que já foi utilizado anteriormente. Muito bem, estamos chegando aqui agora na parte final. Opa, deixa eu olhar para vocês aqui. Estamos chegando aqui na parte quase final da nossa apresentação, mas para finalizar, eu gostaria de apresentar para vocês um outro serviço muito interessante e que também agrega a plataforma da Currículo, não é? Que é o seguinte: todo mundo conhece aquele Trabalhe Conosco, né? Então, eu vou usar a própria Currículo como exemplo, embora nós temos vários clientes. Então, vou compartilhar de novo com vocês a minha tela aqui. Um minutinho que eu vou abrir aqui um browser diferenciado, porque aqui eu estou logado, né? Então, eu vou aqui agora compartilhar com vocês esse browser aqui. Então, veja, nós estamos no site da Currículo, não é? E poderia ser o site da sua empresa. E se a gente vier aqui embaixo, ó, não é? Trabalhe conosco, tá vendo? Aqui, ó. Vou preencher para vocês verem. Eu vou clicar aqui. Nessa hora, vocês estão aqui vendo o módulo Trabalhe Conosco da Currículo. Então, toda vaga, que as nossas vagas, tem aqui uma vaga disponível. Uma foi anunciada no nosso Trabalho Conosco. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver, ó. Posso voltar. Aqui eu tenho acesso à vaga. Ou eu posso mandar o meu currículo, né? Cadastrar meu currículo. Ou, se eu já me cadastrei anteriormente, acessar o meu currículo. Então, aqui no módulo Trabalhe Conosco, eu consigo captar currículos de candidatos pela web. Então, se você é uma empresa e você ainda não tem um Trabalho Conosco, eu aconselho você a construir, porque, de repente, você tem bons profissionais que querem trabalhar na sua empresa e não acharam ainda uma forma de se candidatar. De repente, deixaram um currículo em papel e você engavetou. Isso é muito comum acontecer. Então, ofereça para eles uma plataforma moderna, não é? E eficaz de cadastramento de currículo, e de modo que eles também possam ver as vagas anunciadas, se é que você quer anunciar no seu site. Veja que no caso da Currículo, algumas vagas nem foram anunciadas aqui, foram anunciadas só na plataforma da Currículo, né? No site da Currículo. Agora, o que eu queria mostrar para finalizar é que, para onde vão esses currículos que a pessoa coloca lá no Trabalhe Conosco, né? Então, eu vou mostrar aqui novamente a nossa tela de logado, né, de empresa logada, que era onde eu estava. Vou de novo clicar aqui em busca completa. E veja, nós temos aqui os 7,9 milhões de pessoas. Mas por quê? Porque eu estou olhando para currículo, né, para a base da Currículo. Se eu olhar para a minha base de candidatos, veja, 49 mil pessoas já se candidataram para trabalhar na Currículo. E é com essa facilidade que eu olho para a minha base de candidatos, para a base de pessoas que entraram e desejam trabalhar na Currículo. Nós também oferecemos base de funcionários. Opa, então, se eu clicar aqui em funcionários, nós vamos ver os 63 funcionários da Currículo. E qualquer busca que eu fizer aqui, não é, acontecerá em cima desta base.
E as pessoas que saem da currículo, no caso, ou saem da empresa, viram ex-funcionários. E aqui nós temos 608 pessoas que já saíram de funcionários da currículo. E eu posso, de repente, acessar essas 608 pessoas. Então, verifique como é fácil, não é? Eu troco de base, eu troco para onde eu olho num clique. Num clique de mouse, eu estou olhando para a minha base de candidatos, para a minha base de ex-funcionários, não é? Ou para a base da currículo. Simples assim. Então, se você colocar um trabalho conosco, vamos nos olhar de novo aqui. Se você colocar um trabalho conosco no seu site, todos os profissionais que se candidatarem naquele trabalho conosco vão estar sendo armazenados numa base privativa sua, onde só você vai ter acesso, e você vai poder pesquisar nessa base privativa com essa facilidade que eu mostrei. Você vai escolher a base, não é? E aí você vai montar os filtros de busca, vai olhar os currículos, vai inserir no seu processo seletivo, vai convidar essas pessoas, elas vão responder ou não. Se responder sim, ótimo, elas têm interesse, não é? Pode anunciar a vaga, vai aparecer no trabalho conosco da sua empresa e no site da currículo, vai ligar o filtro, vai encontrar os candidatos com interesse e perfil, depois vai analisar esses currículos, simplesmente clicando continue, não continua, e rapidamente vai chegar no seu candidato finalista. Como vocês podem perceber, a plataforma da Curriculum, ela é uma plataforma bastante rica, e eu costumo dizer que é uma solução turnkey, ou seja, ela tem tudo, não é? Você pode anunciar vaga, você pode buscar currículo numa base organizada, você pode gerenciar o seu processo seletivo, você pode construir a sua base própria de currículos. Então, é uma plataforma bastante completa e acredito que fácil de utilização, como vocês puderam perceber. Ela é um pouco diferente dos nossos concorrentes por conta dessa quantidade de serviços que são oferecidos. Então, é relativamente normal, a princípio, você olhar para ela e, de repente, achar que ela é um pouco complicada. Mas eu espero que você pôde perceber na apresentação como é muito simples, não é? Eu costumo dizer que é que nem Orkut e Facebook. No começo, todo mundo tinha receio do Facebook, porque ele era mais complicado, né? O Orkut era mais simples. Então, depois que a gente usa o Facebook, a gente nem consegue mais voltar para o Orkut. A plataforma da Currículo, e aí eu estou puxando brasa para minha sardinha, mas eu acredito mesmo nisso, ela é desta forma, não é? Bastante rica, e a princípio ela pode assustar um pouquinho, mas com um pouquinho de interação, uma ou outra explicaçãozinha, ela já se desvenda e já fica muito simples, como vocês puderam perceber. E para terminar, e aí eu prometo que eu acabo, eu esqueci de falar da busca por texto. Então, vou compartilhar com vocês aqui a busca por texto, porque ela é muito importante. Opa, o Hangout me prega essas peças. Ele me troca de tela na hora que eu vou dar o clique. Então, a busca por texto, é que nós estamos aqui agora. De novo, você pode escolher que base você quer usar, da mesma forma como na busca completa, não é? Então, eu vou pesquisar só na base da currículo. E lembra que eu falei da secretária, não é? O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer assim, ó, eu quero uma secretária, eu quero que ela tenha superior completo, eu vou escrever entre parênteses, né, para ele me buscar os dois termos conjuntamente. Eu quero que ela seja de São Paulo, né? E eu quero que ela fale inglês. Eu estou colocando sem acento, mas ele funciona tanto um quanto o outro. Se eu clicar pesquisar aqui, ele vai me buscar na base pessoas, não é, que contenham todos esses requisitos. Só que, no entanto, é muito importante entender o quê? Este currículo que está em primeiro lugar, ele não está levando em consideração o RA, o ranking automático da currículo. Ele leva em consideração o que aqui? Ele leva em consideração a ordenação de texto, porque eu estou numa busca de texto. Então, esse é o currículo que tem mais vezes a palavra secretária, mais vezes a palavra superior completo, mais vezes a palavra São Paulo, mais vezes a palavra inglês. É uma busca por texto. Ele está buscando palavras-chave dentro do currículo. Então, veja, o primeiro currículo aqui, ó,
O último acesso desse candidato tem mais de 1 ano. O segundo é de 2011. Então, é normal vir nas primeiras posições currículos não necessariamente recentes. Agora, eu quero ver os currículos na ordenação conforme a da busca completa. É simplesmente eu mudo aqui, ó, e eu troco, em vez de relevância de texto, eu vou escolher ordenação automática. E agora sim, ele vai me colocar na primeira posição os currículos mais recentemente atualizados, mais bem preenchidos, todos aqueles critérios que eu já comentei da busca completa. No entanto, ele não é o mais relevante em texto. Pode ser que essa pessoa aqui tenha a palavra em inglês só uma vez. Lógico que ela tem todas, não é? Senão ela não estaria aqui. Mas não necessariamente é o mais relevante dentro dos textos. A busca por texto é muito útil, por exemplo, se eu quiser... Perdão. Se eu quiser escrever, por exemplo, eu preciso de um consultor SAP, por exemplo, não é? E aí eu quero só pessoas que tenham isso, ó, 46.816. Como aqui está separado, não é? Eu vou colocar junto, porque pode ser que a pessoa tenha SAP e tenha consultor de modo separado no currículo. Aqui, então, junto, vamos ver quantos vão vir. Ó, 868. Tem o termo consultor mais SAP, um seguido do outro. E, com isso, a gente termina aqui a minha apresentação com a busca por texto. Eu tenho uma brincadeira, uma frasezinha que eu gosto de falar, que é o seguinte: enquanto pessoas buscam empresas no Google, empresas googlam pessoas no busca. É um trocadilho, porque, no fundo, a busca por texto ela é quase o Google, né? Você digita as palavras, em vez de achar página, você acha pessoas. Ela é muito poderosa se bem utilizada, mas, se não utilizada corretamente, ela pode não ser muito significativa. Por isso que eu sempre oriento começar pela busca completa, onde você pode colocar campo a campo o que você quer e não buscar de forma genérica dentro do currículo, né? Porque se eu colocar São Paulo, pode ser que a pessoa mora na rua São Paulo, ou de repente estudou, né, na Universidade de São Paulo e não necessariamente mora em São Paulo. E o termo São Paulo está contido no currículo dela, a busca foi efetiva, mas não para o que você imaginava. Já na busca completa, você vai conseguir fazer isso de modo efetivo. Bom, espero que vocês tenham, então, compreendido a importância das pessoas nas empresas, não é? Com a tecnologia avançando cada vez mais, o talento é o fator decisório e é o diferencial competitivo. Espero que vocês tenham entendido a importância de contratar bem, lembrando que uma empresa saudável, ela contrata bem e contrata bons talentos, não é? Acha. Espero que vocês tenham entendido que é hora da gente parar de usar a mão para fazer processos operacionais, principalmente em recrutamento e seleção. Então, vamos usar a ferramenta, e a Currículo tem uma plataforma bastante rica e interessante. Tudo isso que vocês viram foi feito online, ou seja, estou online aqui, 100% real, como vocês puderam perceber, e me coloco à disposição de vocês agora para possíveis perguntas ou qualquer outra coisa, caso existam perguntas. Estou percebendo aqui que as perguntas vão ser respondidas posteriormente. Então, quero agradecer pela atenção dispensada e o tempo, e obrigado por participar do primeiro webinar da Currículo. Espero fazer outros webinars, e agora ele vai ficar aqui no YouTube, então você pode voltar e ver partes do que foi explicado quantas vezes for necessário. Obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos.